vai aprender muito com essa mulher. Essa mulher falou muito ao meu coração. E eu creio que ela vai chacoalhar, como diz o meu querido Fernandinho, vai chacoalhar a roseira, viu? Hoje nós vamos estudar a Mical, né? E o que significa o nome Mical? Significa quem é como Deus. Ou seja, está demonstrando aqui que existe alguém que é incomparável. E o nosso Deus é incomparável. Só que ela deixou de olhar o incomparável e amargurou. E aí nós vamos ver tudo que vai acontecer aqui com ela, né? Antes da gente continuar, eu queria apresentar umas irmãs internacionais que vieram nos prestigiar, e está sendo uma grande alegria que a gente está recebendo todas elas. Eu queria começar lá, ó. Lia, já falei o nome, né? Não, mas fala teu nome certo, de onde você é? Levanta. Linda. Lia, Salete, eu sou de Curitiba. Seja bem-vinda, querida. Aí o restante está aqui nessa mesa. Pode levantar e se apresentar. Eu sou a Leiane, de Curitiba. Oi. Eu sou a Cris de Curitiba. Cris. Essa é a Eliane de Curitiba. Mãe da Bia. Isso. A Simone, também de Curitiba. Depois Com vocês, minhas irmãs. Calma, Larissa. Nós vamos perguntar os nomes tudo depois. Gente, anota aí. Calma aí, gente. A Prova, galera tá viu? chegando ainda. Vai ter prova. Deixa as meninas assentarem ali. Meninas queridas, sejam bem-vindas. A gente já está junto, né? Se conhecendo desde ontem, mas que vocês sejam bem-vindas nesse grupo. Sintam-se acolhidas. E Temos todo mês. E todo mês estamos com as portas totalmente abertas para que vocês venham, tá? É uma alegria a gente poder compartilhar e também receber o que há de Cristo em vocês. Viu? Viu, Bia? Tá bom? A Bia tá do outro lado. Então nós vamos ver quem é Mical. E a gente vai estudar um pouco sobre essa mulher. Ela foi a filha mais nova do rei Saul, né? O nome Saul significa aquele que foi pedido. Então o povo pedia por um rei e Saul foi o rei que Deus entregou para aquele povo, né? E a história dela é conhecida na Bíblia especificamente por ela ter se tornado esposa, ou a primeira esposa de Davi, né? O nome Davi significa preferido, predileto, querido, e a gente vê lá em Atos que ele é chamado homem segundo o coração de Deus, né? E a Bíblia fala sobre Mical no Antigo Testamento, nos 2 livros de Samuel. 1 Samuel 18, 19 e 25. E 2 Samuel 3 e 6. Como estava lá no convite, né? Vocês puderam ler em casa. E o que essa princesa, né? Ela é uma princesa. O que ela vai nos ensinar? O que o Senhor deixou registrado sobre a vida dessa donzela que vai nos instruir? Nós vamos aprender muito com essa mulher através da palavra que o Senhor depositou no coração da Larissa para falar conosco, né? E o Senhor ele tem nos ensinado, ele tem nos exortado, ele tem nos chamado a atenção através da vida dessas mulheres. E com Mical vai ser também um aperto, tá? Então, preparem papel, caneta, lápis, para vocês irem anotando tudo aquilo que o Senhor vai falar ao coração de vocês, para vocês depois compartilharem com a gente. Tá bom? Então, vamos orar para a gente iniciar. Pai querido, muito obrigada. Obrigada, Senhor, pelo Teu amor que nos constrange, pelo Teu amor que nos une. Obrigada porque o Senhor nos reúne para que possamos aprender mais do Senhor, para que possamos
louvar o teu santo nome, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado no nosso meio, entre nós, nas nossas vidas. Pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor trate no nosso coração, não apenas como uma palavra falada, mas como uma palavra rema que traga vida dentro de nós. E o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Amém. É no nome dele que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Antes de passar a palavra para a Larissa, eu queria chamar a atenção das mães que estão aqui hoje. Tá? Nos últimos estudos, nós tivemos a oportunidade de aprender com exemplos, não é? De pais que tiveram forte influência sobre as suas filhas. Então, pai não filha, né? A gente tem visto isso. E eu quero chamar a atenção no sentido de que nós, como mães, somos diretamente responsáveis e forte influenciadoras sobre a vida dos nossos filhos, juntamente com os nossos maridos, né? Nesses estudos que nós fizemos, nós vimos a presença marcante dos pais, mas isso não tira a nossa responsabilidade como mães de sermos influenciadoras, porque nós somos um com o nosso marido. Então, aquilo que foi tratado para os pais reflete-se para nós, né? Vocês se lembram de Axa, que a gente estudou? O seu pai era Caleb. A gente viu isso lá em Josué 15, né? Ela pede para o pai fontes de águas, porque ela tinha recebido como herança uma terra seca. O interessante é que no capítulo anterior, em Josué 14, Caleb tinha feito um pedido para Josué. Ele tinha pedido o Monte Hebron para ele, como herança, como parte de herança das terras que eles estavam dividindo. Então Axa aprendeu a pedir com o pai. Ela aprendeu como colocar esse pedido para uma outra pessoa, né? Ela era semelhante ao pai dela na conduta de fé, de retidão. Nós estudamos sobre ela já, né? O exemplo do pai dela, como um homem temente, como um homem trabalhador, fervoroso, conquistador, foi uma forte influência na vida dela e ela se tornou uma menina, uma moça ousada, destemida. Depois a gente estudou as 4 filhas de Filipe, lembram-se também, né? Filipe era um evangelista vivendo debaixo de perseguição, lembra disso? Mas ainda assim, ele amava e servia ao Senhor. E as 4 filhas eram profetisas e também viviam debaixo de perseguição. Elas aprenderam com o pai. Ele foi um exemplo de homem temente a Deus, que amava o Senhor, e essas meninas tiveram um caráter de temor formado nelas por causa do exemplo desse pai, né? Então a gente vê que existem os exemplos bons que exercem influência sobre os filhos, mas hoje nós vamos ver Mical, cujo pai foi um mau exemplo. Tanto Saul como em Mical a gente encontra raiz de amargura. Nós vamos ver isso, que cresceu dentro do coração dela e dele e levou ambos a pecarem contra Deus e contra o escolhido de Deus, que era Davi, né? Saul era amargurado com a popularidade de Davi e como Deus estava na vida de Davi. E Mical era amargurada por várias situações difíceis, tanto que ela viveu com o pai, quanto o que ela viveu com o próprio marido, com Davi, como nós vamos ver adiante no estudo da Larissa. Hebreus 12:15 fala assim: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Mical se privou. O que é privar-se? É abandonar, é dispensar. Mical se privou da graça de Deus e com isso brotou ali uma raiz de amargura no seu coração
E ela ficou perturbada com isso. Aconteceu a mesma coisa com Saul. A mesma coisa com Saul. Né? E ela foi contaminada pela raiz de amargura do pai. Uma coisa levando a outra. Esse pai influenciando essa filha. A palavra fala na terceira carta de João, 1:11, ele fala assim, a palavra fala assim: amado, não imite o que é mal, e sim o que é bom. Quem pratica o bem procede de Deus, quem pratica o mal jamais viu a Deus. Se a palavra está nos alertando para a gente não imitar o mal, mas sim o bem, isso significa que é uma ação da nossa parte. É uma escolha. Imitar o bem ou o mal. Mical poderia ter escolhido imitar o bem. Não é só pelo fato do pai dela ser um mau exemplo, que ela obrigatoriamente tem que ser um mau exemplo para as próximas gerações, assim sucessivamente. Como Tamar, quando nós estudamos no último mês. Né? O pai negligente, um pai ausente, ela poderia ter se amargurado e ter tomado outro caminho. E como nós vimos, ela se refugiou no Senhor. Ela escolheu o bem. Né? Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Então, nós podemos imitá-lo. Porque o Espírito Santo que habita em nós nos transforma. Se nós estamos em Cristo, o Espírito Santo trabalha em nós para nos moldar a cada dia e nos tornar mais parecidos com Ele. E isso vai refletir nos nossos atos, no fruto da nossa vida. Né? Ter a imagem e a semelhança de Deus significa que fomos feitos para nos parecermos com Ele. Efésios 5:1 fala assim: portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Imitem o bem e não o mal. Sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Agora, imitar o mal, essa escolha de Mical levou ela para uma janela de amargura. Existem vários textos bíblicos que falam de janelas. Algumas janelas trazendo um sentido positivo e outras trazendo um sentido negativo. E nós já estudamos algumas janelas aqui. Tá? Nós estudamos a janela da coragem com Raabe. Quem lembra de Raabe? Né? Ela tomou uma atitude que mudou a vida dela. Ela corajosamente escolheu ajudar o povo de Deus. Ela colocou a vida dela em risco, mas a coragem dela mudou a história dela ao ponto dela fazer parte da genealogia do nosso Senhor. Que precioso, né? Só que nós vimos também uma outra janela negativa, a janela da justiça de Jezabel. Lembram de Jezabel? Né? Uma mulher rebelde, manipuladora, calculista. O alvo dela era introduzir as crenças de Baal no meio do povo de Deus, né? E ela inclusive premeditou a morte dos profetas do Senhor. Lembram disso, né? E aí ela se senta na janela e debaixo do juízo de Deus ela é lançada para fora e Jeú vem e atropela ela com o carro, né? Cumprindo a profecia que já tinha sido falada lá em Elias, em 2 Reis. Quem se levanta contra Deus jamais vai sair impune, né? Então nós temos janelas aqui. E aqui na história que nós vamos ver hoje, nós vemos 2 janelas. A primeira janela é uma janela boa, foi a janela do amor. Mical, ela protege o marido quando Saul fica furioso e vai intentar contra a vida de Davi, né? E ela desce Davi pela janela para que ele fuja. Então, nesse primeiro episódio, envolvendo essa janela na vida dela, ela se mostrou como uma esposa fiel, como uma esposa temente a Deus, defendendo o seu marido. Mas depois, vem a segunda janela, ela já age de modo diferente, né? Ela agora se senta
na janela do ressentimento, da amargura. Ela permite que o ressentimento com relação ao seu marido tome conta do seu coração e agora ela o despreza. Quando ele chega tão alegremente, cantando e pulando, porque a arca do Senhor, que significa a presença do Senhor, estava voltando para Jerusalém. Ela não consegue participar daquilo, né? Mical agora, da mesma janela que ela salvou Davi anos atrás, agora, ao invés de se alegrar com o esposo, na presença do Senhor, se alegrar com a presença de Deus, ela despreza o marido e, consequentemente, a presença de Deus, né? Ela não foi capaz de se alegrar com eles, com aquelas pessoas que estavam ali trazendo a arca, mesmo sabendo quão importante era o retorno da arca para Jerusalém, né? Ela se privou da graça de Deus, como a gente viu ali em Hebreus. Ela a abandonou, né? Ela se mostrou uma mulher fria, indiferente com as coisas do Senhor. Ela não estava em comunhão com o Senhor. Ela deixou que as tribulações da sua vida se transformassem em amargura dentro do coração. Porque tribulações vai acontecer. Aí nós temos dois caminhos, né? Ou a gente se afasta do Senhor com as tribulações, ou a gente se gruda nele. E ela, ao invés de permitir que isso levasse ela mais para perto do Senhor, ela foi murmuradora, ao invés de adoradora, né? João 4:23 fala: mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Ela murmurou ao invés de adorar. E aqui eu tenho uma advertência para nós. A janela do ressentimento nos conduz a uma insatisfação e um descontentamento que atinge todo mundo que está em volta, inclusive aquilo que é puro e sagrado, aquilo que provém do próprio Senhor. Nos afasta da verdadeira adoração, nos faz espectadores da adoração do outro, ao invés de nós mesmos estarmos participando daquilo, né? A raiz de amargura, ela endurece o nosso coração e nos leva a perder o motivo para nos envolver e celebrar o Senhor. Isso é muito triste, né? Nos torna infrutíferas dentro do reino de Deus, pelo desprezo que toma no nosso coração para com as coisas do Senhor. A gente vai ver ali que Mical foi estéril todos os anos da vida dela, demonstrando essa infrutilidade. Existe a palavra? Não sei. Mas deu para entender, né? A raiz de amargura transformou Mical em frutífera, em todos os sentidos. E a raiz de amargura nos torna infrutíferas, né? Agora, como é que a gente sai dessa janela? Como é que desce dessa janela, né? Eu quero ficar nessa janela. Com o perdão, que é uma decisão inteligente de viver livre de toda a amargura e ressentimento. O perdão nos cura, nos liberta, para que a gente viva alegremente para o Senhor. O perdão com o qual Ele próprio nos perdoou, né? Então nós vamos ao Senhor para pedir que Ele trabalhe no nosso coração para nos livrar de qualquer ponta de amargura, de ressentimento que possa existir dentro do nosso coração contra qualquer pessoa, porque no final vai atingir ao próprio Senhor, como a gente vê aqui nesse momento de Mical com Davi, né? Então, meninas, era só essa introdução que eu queria deixar para vocês. Essa visão do ressentimento, da amargura, das janelas. E a Larissa vai entrar agora mais precisamente na mulher, na Mical, tá?
trazido, né, muitos estudos assim muito preciosos e além do estudo que foi de muita correção para muitas vidas, incluindo as nossas aqui. Hoje, o privilégio meu de dizer que eu tenho as amigas dos dois lugares mais significativos meus aqui, né? Curitiba e Londrina, 2 lugares do meu coração. E as irmãs que puderam vir, ou os maridos e algumas também. E que além, então tornou esse encontro ainda mais especial. Vocês sabem o amor que eu tenho, a expectativa de sempre estar junto aqui. Então é um momento, viu? Virou um evento aí, ó. Muita alegria mesmo, né? E alegria de ouvir também mais uma porção do Senhor, mais algo do Senhor para os nossos corações, né? E que Ele toque conforme aquilo que Ele quer tratar na vida de todas nós, né? E na questão de Mical, nós temos... Oi, tudo bom? Entra, fica à vontade. Tem lugar aqui, ó. Não, tá falando. Na questão de Mical, nós temos parcialmente um exemplo bom, parcialmente um exemplo ruim na mesma pessoa, né? Ela começa no amor e ela termina no desprezo, né? Mical era uma princesa, filha do rei Saul, que depois se torna uma rainha, esposa do rei Davi, né? Quando ela se casa, ele ainda não é rei, depois se torna rei. E apesar de ter 2 títulos reais, e eu acho que na Bíblia ela é a única que tem 2, não é Claire? A Claire me ajuda aí. Eu não sei se tem outra que, além de princesa e rainha, não me lembro. Mas apesar disso, esses títulos não garantiram a felicidade dela, né? Nos primeiros textos que a gente passou, nós vemos que ela amava o seu marido, super parceira dele, como a Elô colocou, ajuda ele a fugir do rei Saul e tudo, mas engana o pai dela, né, dizendo que ele está doente, mas depois de alguns acontecimentos, ela se torna sarcástica e confrontadora com ele, com Davi. E o que será que levou o coração de Mical a mudar tanto em relação a Davi, né? O que será que aconteceu? E será que ela tinha direito de se comportar assim, como ela se comportou? Agora, a história de Mical começa quando, ao invés de Saul dar a irmã dela mais velha, Meriba, para Davi, ele resolve dar Mical para ele. E ser dada como esposa em alianças políticas e familiares era bem comum. Naquela época, infelizmente, ainda é em alguns lugares. Só que a primeira situação, vão ter 3. Essa é a primeira situação humilhante da vida de Mical. Acontece bem nesse arranjo, porque o pai dela dá a mão dela em casamento para Davi, esperando que Davi morresse na batalha, porque ele tinha que conseguir 100 prepúcios dos filisteus, que eram os grandões lá, os gigantes, para casar com ela. Então, já começou ali de uma situação manipulada. Ela foi usada como peça de um jogo do pai, por parte do pai, então o pai usando uma filha dessa forma. Para quê? O texto diz lá, para que Mical lhe servisse a Davi de laço, de armadilha. Então, primeira coisa, Saul usa a própria filha para armadilha, para matar Davi. Então, mas ainda ali, tudo bem, porque Mical amava, né? Mical amava muito ele. E não só Davi se safou, mas ele conseguiu não 100, mas 200 para mostrar para Saul. E aí Saul fica louco, porque aí Davi não só não morreu, como trouxe mais do que ele tinha pedido, né? E depois, mais adiante no texto, fala de novo que ela amava Davi muito. E nós sabemos que na Bíblia repetição é ênfase. Então fica muito claro que que Mical amava Davi. E com isso o temor e a loucura de Saul aumentaram e ele manda buscar Davi para matar. E Mical ajuda Davi a fugir. E acontece, depois dessa fuga de Davi, a segunda situação humilhante. Qual que é? Saul pega a Mical, mesmo com Davi vivo, e dá ela como esposa para outro homem. Para Paute ou Pautiel. Então Davi está sendo usada novamente pelo... Meu Deus, o que eu estou com Davi, né? Não é a primeira vez que eu falo isso. Mical está sendo usada novamente pelo seu pai, seu próprio pai,
para dar um recado a Davi. Qual que é o recado? Você é um homem morto, porque eu já peguei a tua mulher, considerei como viúva e já dei para outro homem. Então é um recado que ele está dando lá. Você se esconde que eu vou te pegar, né? Mical, então, está sem o marido que ela amava e foi obrigada a casar com outro homem. Por outro lado, Davi, ao invés de pelo menos tentar buscar Mical, que nós sabemos que ele era um guerreiro poderoso, né? Ele arrumou outras duas esposas para si, que são Abigail e Ainoã. Nós já estudamos Abigail. Ele poderia ter ido resgatar a sua esposa, mas ele não fez. E nós não entendemos por quê. Porque se ele enfrentou a Nabal, que era aquele marido louco de Abigail, ele poderia ter ido lá e pegou ela, né? Não entendemos por quê. E ele não faz isso, só que ele ainda faz pior. Passado um tempo, aqui abrindo um parêntese, Abner, que era chefe do exército de Saul, é falsamente acusado de traição. Aí ele se revolta com Saul e manda procurar a Davi para fazer um acordo que então reconheceria Davi como rei de todo o reinado, né, dali. Aí então agora Davi, com duas esposas, ele poderia simplesmente ter fechado seu acordo com Abner e ficado quietinho. Mas ele só concorda em fechar esse acordo se Abner fosse lá, tirasse Mical de lá e devolvesse para ele. E ela era super bem casada nessas alturas, ela estava bem com esse segundo marido que o seu pai impôs na vida dela. E essa é a terceira situação humilhante. Por quê? Porque não foi por amor. Pelo menos da forma que eu entendi, não foi porque Davi sentia falta dela, senão já teria ido lá e buscar. Ele pede Mical de volta por causa do custo, do preço que ele tinha pago por ela. Ele diz assim: dá-me a minha mulher Mical, porque eu a desposei por 100 prepúcios dos filisteus. Ele joga a conta na mesa. Entendeu? E isso falou bem alto ao meu coração. Então eu entendi dessa forma. E o que acontecia? Trazendo a filha do rei para ele, que seria reconhecido como rei, ele se fortalece politicamente. Então ela é usada de novo, ele pagou a conta, vai ser dos interesses dele no reinado, traz Mical de volta. Abner vai lá e traz Mical de volta. Né? E aí, coitadinha, é arrastada de volta com seu marido atual chorando atrás dela, coitado. Os dois ali, Abner dá um chega para lá para ele tem que voltar. E aí ela volta para Davi. Mical volta para Davi, de quem ela havia ficado longe um bom tempo, mas agora ele já tem outras duas esposas, então ela só é mais uma, né? Ela não é mais a princesa da vida dele, se é que algum dia tinha de fato sido, né? E aí o que acontece? Que são todos esses motivos, na nossa forma de entender, que fazem com que o coração de Mical fique amargo. Os homens mais importantes da vida dela, o pai e o marido, a usam para realizar os seus objetivos políticos. E não é a realidade que a gente pensa, né, gente, para a vida de uma princesa, né? E agora Davi era rei e muito menos como rainha, né? Porque ele era rei agora, mas Mical teria que dividir os afetos, a atenção dele com outras mulheres, outros filhos. Aí vem Batseba, vem Maaca, vem várias outras e o harém só aumenta. Né? E filhos também problemáticos, um pior que o outro, como a gente já viu no contexto das personagens. E aí nós vemos a amargura do coração de Mical expressada no desprezo. O desprezo que ela demonstra por Davi, quando ele traz a arca de volta para Jerusalém. A alegria dele era tanta que ele entra pulando e dançando na cidade com as servas, o povo, os sacerdotes e tudo. Mas tem um detalhe. Ele vem vestido com o roupão, o robe sacerdotal, e não com o de rei, com as vestes reais. E outro parêntese aqui, trazer a arca para Jerusalém foi um processo no qual o Senhor corrigiu Davi nesse ponto. E custou inclusive essa correção a vida de Uzá. E Davi ficou tão temeroso que ele até deixou a arca em outro lugar por um tempo, porque ele viu o que aconteceu e entendeu que ele estava fazendo de uma forma errada, que não agradava o Senhor. Aí ele se certifica da aprovação de Deus, toma coragem e vai lá buscar a arca de novo. E concluir o seu encargo. E é nessa hora que ele entra de volta ali. Mas Mical não considerou a importância da arca estar de volta e nem o processo do seu marido com o Senhor. Ela não conseguiu colocar isso acima dos seus sentimentos. Ela olha para ela.
E aí ela também não coloca acima dos interesses do Senhor, que era restituir a arca para aquele lugar. E o que ela faz? Age com desprezo, que nós falamos, e com sarcasmo. Ela entra lá, ela se sentiu no direito de afrontá-lo, dizendo que ele tinha se despido, não usado as vestes reais, usado as vestes dos sacerdotes, né? E agido como um sem vergonha e vadio. Tem a referência disso aqui. Descendo ao nível do povo. Olha o coração dela, gente. Então, no estudo passado, que nós vimos que Tamar, que era inclusive filha de Davi, nós vimos que, nesse estudo, que uma pessoa, quando ela olha para as suas circunstâncias e os seus sentimentos, ela se sente no direito de agir pecaminosamente, tem um nome. Quem que lembra? Que nós falamos, você está lá lavando louça e só na tua cabeça fervendo e já tendo aquelas brigas imaginárias com outras pessoas que não estão nem sabendo que você está com raiva. E você se sente no direito de ter esses diálogos na tua cabeça assim, por causa do quê? Autojustiça. Vocês lembram? Autojustiça. Foi isso que empoderou Mical a ir lá e afrontar o rei Davi. E voltando agora à interação do casal, quando ela afronta ele, a resposta de Davi nos revela a distância que já tinha entre os dois. Porque ele fala mais ou menos assim, parafraseando: eu fiz isso, trazer a arca, para o Senhor, que me preferiu, olha ali, ele todo humildezinho, que me preferiu em relação à tua família. Foi Deus que me colocou acima de vocês. De você, do teu pai, de toda... E ele me colocou soberano sobre todo Israel, porque ele estava agora validado como rei. E as servas, que você falou, que estavam lá cantando para mim e tudo, elas fazem algo que você não me faz, elas me honraram, elas me honram. Gente, humilhada de novo. Mas essa ela plantou, né? Então, essa daí ela meio que mereceu, mas tudo bem. Só que o que acontece? Né? Deixa muito clara a palavra aqui, que Davi não sabia criar filho e não sabia cuidar das esposas, né? Então, triste dos dois lados aqui, né? E o Senhor também não se agradou da postura dela, porque afrontava os seus planos divinos para toda a nação. E aí, como Elô falou, ele não permitiu que Mical tivesse filhos. Mas parece estranho, né? Mical sofre tanto com o pai, com o marido, e o Senhor a castiga não dando filhos, né? Que coisa! Será que o Senhor não via a dor de Mical, né? Claro que ele via. Ele viu o que Saul e Davi fizeram com ela. Mas ele também viu no coração dela a atitude de autojustiça, que faz com que a pessoa olhe para si e centralize os seus sentimentos, seus pensamentos, as suas ações nela mesma ou para ela mesma, com uma finalidade ou algum objetivo, né? Eu vou lá encarar essa pessoa porque eu vou pôr ela no lugar dela, teu objetivo, vou pôr aquela pessoa no lugar dela, porque ela vai me ouvir, agora ela vai ver, né? Autojustiça. Mas não é assim que nós devemos agir, né? Vocês lembram de Tamar? Lembram da história dela, no último encontro? A Tamar, que nós estudamos no último encontro, a filha de Davi, ela teve razão de sobra para agir com autojustiça e fazer o quê? Se vingar de quem? Do meio-irmão dela, com o outro irmão, né? O irmão de sangue, de pai e mãe, se vingar com o meio-irmão, que era Amnon, que a violentou. Mas ela não faz isso. Ela age com o quê? Tamar foi mansa. Ela agiu com mansidão. A própria Abigail, que se tornou esposa de Davi, quando ele invade, quando ela fica sabendo que ele vai invadir, matar todo mundo na fazenda enorme deles lá, porque o marido dela tinha sido inconsequente, gente, ela pega toda aquela comida lá, com a ajuda dos servos, ela vai na frente, ela se coloca entre Davi com a raiva dele e toda a casa dela. E ela se prostra como serva e ela faz uma oferta de paz, ela apazigua toda a situação e aí acaba virando esposa dele, né? De Davi. Mas o que ela poderia ter feito? Abigail poderia ter fugido. O que eles estão vindo para invadir? Eu sei quem Davi é, ele ganha todas, ele dá conta dos gigantes lá dos filisteus. Vamos embora. Ela poderia ter ido para o outro lado. Eu acho que é isso que a gente teria feito no lugar dela, não é? Mas a graça, a mansidão, considerar os outros superiores a si mesmo, foi o que ela fez. E ela foi lá e apaziguou o que poderia ter sido uma chacina.
né? Então Tamar e Abigail foram mansas, já Mical nem tanto. E nós vemos que o oposto da mansidão é a autojustiça. Então você tem do lado autojustiça e mansidão. Mansidão é quando você se submete à vontade do Senhor. Tem gente que pensa assim, mansidão, aquela pessoa é mansa, olha como ela é quietinha, né, e tal. Não, um agressivo passivo pode ser manso. Ele pode não nada, ele pode manter uma aparência de planta, né, de paisagem ali, mas depois por trás mexer os pauzinhos e agir na autojustiça. Então, a mansidão, ela tem como oposto essa autojustiça, que a mansidão se submete. Ela olha para os interesses do Senhor e dos outros, biblicamente falando. Já a autojustiça não, ela gira em torno de você, né? E ela é o que nos justifica e nos motiva para termos um comportamento egocêntrico, seja ele autocomiseração, vitimismo, afronta, crítica, murmuração. Ela abre a porta aí para um monte de coisa negativa. E nós demos exemplos de personagens bíblicos que agiram com autojustiça. Vocês lembram de alguns? Quem que agiu? Quem que vem na mente de vocês que agiu com autojustiça? Quem tentou resolver a situação nas mãos por si só? Ou não se submeteu ao Senhor, não esperou? Sara, Marta, a Tamar de Judá, a nora de Judá, lembram? O próprio Judá, um famosinho do nosso meio, Jonas. Jonas, autojustiça, não vou. Eles não merecem serem salvos, não vou. Não adianta, gente. Não adianta fugir. A vontade do Senhor vai se cumprir. Ele te pega lá e te joga no mar e te manda para onde você vai. Né? Não vai ter jeito. Né? O próprio povo de Israel agia com autojustiça. Mas você nos tirou do Egito e agora para a gente comer isso aqui todo dia, a gente merece muito melhor. Não é? Tudo autojustiça. Mas vamos lembrar do contraponto disso. O que o Senhor fala sobre mansidão? 1 Pedro, a beleza de vocês esteja no seu interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo. Espírito dócil e tranquilo, que é o quê? De grande valor para o Senhor. Né? Tiago, quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato. Mical não teve um bom trato. Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Lembra que a gente falou disso? Mansidão de sabedoria. Porque quem não tem mansidão de sabedoria vai ter o que aqui? Amarga inveja, sentimento faccioso no coração. E ele fala, não é essa sabedoria que vem do alto. Aqui tem amarga inveja, não é só inveja, é amarga inveja. E sentimento faccioso. Essa sabedoria é terrena, animal e diabólica. E nós expressamos o quanto que isso é forte aqui na palavra. Ele fala assim, porque onde há inveja, espírito faccioso, ali perturbação, ali obra perversa. Aí ele muda e fala, mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Fruto da justiça que semeia-se na paz. Então o versículo é bem claro. O que é animal, terreno diabólico e o que vem do Senhor, né? E depois ele fala, né, em Colossenses, que nós, como santos e amados do Senhor, devemos ter entranhas de misericórdia. Entranhas de misericórdia, a misericórdia que deve estar ali no nosso cerne, né? Entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, que Mical não teve, longanimidade, suportando um com os outros. Mical não suportava, mas havia isso, fica bem claro, né? E perdoando, como a Elô falou. Mical não perdoou. E ele fala assim, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazeis vocês também. Nós temos que ser imitadores de Cristo, né? Então a gente tem que buscar viver essa realidade. Outro versículo, estais sempre preparados para responder com mansidão e temor. E agora a gente viu tanto que mansidão aparece na Bíblia, né? Parecia que não era tanto, mas tem muito versículo, né? Então, responder com mansidão e temor. Davi chega lá, abençoando a casa dele, todo feliz que a arca agora estava ali, todo ali, agora eu abençoei o povo, a arca está aqui, vou abençoar a minha casa. Mical estraga tudo. Ela não respondeu
a ele com mansidão e temor. Mansidão para ele, temor do Senhor, né? E por último aqui, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E nós sabemos, gente, que a Bíblia não é um livro de sugestões. Ela é um livro de exortações. Então, se nós não estamos vivendo dessa forma, tendo consciência desse versículo, nós precisamos buscar no Senhor capacitação do Espírito Santo para viver isso que a palavra nos fala. E para finalizar, algo que me chamou muita atenção aqui é que o Senhor esperava de Mical a mesma postura que ele viu em Tamar, ou na própria Abigail, que ela se refugiasse nele, levasse para ele as dores. Ele poderia ter sido a justiça dela, mas ela não deu lugar para isso. E assim como Mical, Tamar também teve um pai que deixou a desejar, né? Que foi Davi. Mas ela foi mansa, se submeteu aos desígnios do Senhor no próprio Senhor. Ela se refugia nele, para conseguir viver a vontade dele. Já Mical ficou ressentida, amargurada e baseou suas atitudes em seus sentimentos pecaminosos. Então, qual é a diferença das duas? O Deus era o mesmo. Elas estavam praticamente na mesma família. Por que uma conseguiu e a outra não? Né? A diferença entre as duas foi a fonte. Salmo 87:7 diz: todas as minhas fontes estão em ti. Né? Em meio à luta, Mical olhou para si mesma. Tamar olhou para o Senhor, correu para o Senhor. Mical foi na força do ódio, né? Aquele ódio de Davi que ela não aguentava mais ver na frente. Tamar se consolou no amor do Senhor. Ela não vai vingar o irmão com outro irmão. Irmãos, o coração do homem é corrupto, perverso, e a gente não consegue extrair de nós mesmas graça para superar uma situação assim, para conseguir perdoar algo de qualquer natureza, né? Para reconciliar, para amar, muito difícil, não está em nós. É só na dependência do Senhor, que é a nossa fonte para tudo que nós precisamos, que nós teremos vitória. E essa vitória, seja sobre o que for, começa com a cruz, não é mesmo? Começa com a cruz. Primeiro passo, crucificar os nossos sentimentos, que a autojustiça pode gerar no nosso coração. A gente não precisa maquinar lá lavando louça a lição que a gente vai dar para pôr aquele ou aquela no lugar dele. A gente vai para o Senhor e o Senhor trata da forma que Ele tem, para ganhar o coração daquela pessoa, de preferência, né? Lucas 9:23 diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Nega esses sentimentos, crucifica esses sentimentos, toma sua cruz e me siga. Gálatas 2:20 diz: já estou crucificado com Cristo. É com Cristo a nossa vitória. Eu vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. É com Cristo vivendo em nós que a gente tem vitória sobre esses sentimentos horríveis que brotam no nosso coração. Né? E agora que vivo na carne, vivo pela fé. É pela fé, minhas irmãs, no Filho de Deus, né? E, queridas, o sofrimento nosso no Senhor, seja qual for, não é em vão. Ele considera a nossa perseverança, nosso esforço para deixar de lado isso e dar testemunho. Ele não só passa pelas lutas conosco, mas também nos recompensa por enfrentá-las. Gente, Deus é muito bom. A gente tinha que fazer isso só por mera obediência. E estava muito bem feito, a gente não merecia nada em troca. A gente sabe que a gente merecia o inferno. Mas Ele permite a luta, Ele passa ela com nós e depois ainda o que Ele diz? Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. A luta nos traz salvação, se a gente passar com o Senhor. Outro versículo em Tiago: feliz é o homem que persevera na provação. Persevera, não espezinha, não faz birra. Persevera na provação. Porque depois de aprovado, então tá vendo que é um teste. O Senhor permite a aprovação porque Ele está vendo se você vai sair aprovado. O que acontece? Essa pessoa receberá a coroa da vida que Deus tem reservada para aqueles que o amam, que Ele prometeu àqueles que o amam, né? É outra: se já morremos com Cristo, segundo Timóteo, também viveremos com Ele.
Então você não consegue viver com Cristo se esses sentimentos estão tomando conta de você. Ou você nega e crucifica Ele, ou você vai viver por si só, como Mical. Você não vai viver com Cristo ou por Cristo, né? E para Cristo, né? Se continuarmos a suportar o sofrimento com paciência, também reinaremos com Cristo. Gente, nós reinaremos com Cristo. Que privilégio que nós temos. Isso tem que ser motivação para a gente perseverar na luta. Perseverar a negar esses sentimentos, a tomar a nossa cruz. Amém? Amém. E isso tudo vai ser lá na glória, né? Ser salvo, a coroa da vida, reinar com o Senhor. Mas e nessa vida? Deus é duplamente bom, ou mais que duplamente bom. Olha o que o versículo fala. Em Romanos 5. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Então, se você perde paciência, vai vir tribulação, né? Mas a paciência, ela gera experiência, e a experiência, esperança. Então, é tribulação, paciência, experiência, esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações. Então, nós estamos na luta com o amor do Senhor se derramando em nós. E isso tem que nos fortalecer. Isso tem que ser o nosso combustível para suportar essas situações, sejam quais forem. E é dado pelo Espírito Santo, né? Então, que Deus gracioso e generoso nós temos. Ele nos recompensa sem merecermos, tanto nessa vida quanto na vida futura. E Ele derrama o seu amor em nós para a gente ir através conosco o deserto. Né? E irmãos, irmãs, não é só não só atravessar por nós o deserto. O que tem no final do deserto? Salmo 23, 5. O Senhor nos prepara uma mesa. Ainda chega no final do deserto, já ganhamos aqui, já ganhamos para a vida futura, vencemos com Cristo, nos negando, tem um banquete nos esperando. Gente, não é demais? Que Deus maravilhoso! Isso tem que nos quebrantar, irmãos. Isso tem que nos quebrantar. Nosso Deus é muito grande, a gente não pode se pegar a picuinha. A gente tem que se negar, porque olha o tamanho do nosso Deus, o tamanho do amor dele por nós. Tem uma mesa nos esperando no fim do deserto. Tem uma mesa nos esperando no final do deserto. E olha, nós podemos chorar uma noite, nós podemos nos alegrar pela manhã, nós pedimos, até pedir para morrer como Elias, né? Jezabel, a maldição dele, ele estava tão cansado que ele pediu para o Senhor para morrer. Moisés pediu, vocês lembram disso em Números? Senhor, se assim tu fazes comigo, então me mata. Bem assim, Moisés pediu, então me mata. Não, Senhor, então já vem e me mata. Né? De tão esgotado que ele estava por causa do povo. Vocês estão esgotadas por causa de alguma coisa? Eu estou esgotada de mudar. Agora eu acho que vai parar, mas vocês sabem a minha história. Mas assim, vocês sabem, gente, esse esgotamento, a palavra que o Senhor nos deixou está cheia de pessoas que quiseram desistir. Mas o que aconteceu com elas? Elas se apegaram ao Senhor e viram a sua mão agir em favor deles. E nós vamos ver. A mão do Senhor em nosso favor. Se a gente negar antes do amém, se a gente negar a si mesmo, agora dá amém. Amém. Ah, tá, toma sua cruz. Amém. Ah, agora sim, amém. É esse o caminho, né? Com certeza, Tamar, do passado, desfrutou da companhia, ela banqueteou com o Senhor no final da tragédia dela. Já Mical ficou sozinha na autocomiseração. Acho que não é o que ninguém quer aqui, né? Vitimismo e autocomiseração. E meninas, dentro disso, eu acho que vocês já perceberam que tem algo que é um diferencial, que é um detalhe, não bem um diferencial, um detalhe aqui, que conta muito. A responsabilidade individual. Tanto Tamar quanto Mical, quanto eu e você, nós vamos prestar conta ao Senhor, né? Do nosso comportamento, né? E tem um fator em comum para todas nós. Não interessa a outra pessoa. Não interessa o que o nosso pai, no caso, como o pai que elas tiveram, nosso marido, um chefe, um irmão de sangue, um irmão em Cristo, não interessa o que eles fizeram para nós. Tá? O que o Senhor espera é que qualquer afronta que a gente tenha sofrido, a gente corra para Ele como Tamar fez.
e não se comporte como Mical, afrontando os servos do Senhor, com todos os defeitos que ele tinha. Mas essa é outra coisa. Ele quer que a gente vá para ele como a nossa rocha, refúgio, fortaleza, para suportarmos e vencermos as situações adversas da nossa vida. Ele não aceitará nada, prestem bem atenção, e nem ninguém como desculpa. Eu não estou fazendo isso porque olha o que aquela pessoa fez para mim. Tá, mas o Senhor não é tua rocha? O Senhor não passa com você no deserto? O Senhor não derrama o amor dele para você na tribulação? Não tem desculpa. O nosso comportamento não tem desculpa. Porque o Senhor, nele estão todas as nossas forças. Amém? Então não há transferência de responsabilidade. Ela é individual. O trono é uma por uma. Ninguém vai entrar em grupo, não. Não vai entrar em grupo, não. Hoje a gente bateu perna até em grupo. Mas no tribunal, irmãs, não vai ser assim, não. É uma por cada uma por si. Então, vamos cuidar muito da nossa atitude. E vamos perseverar para que toda luta que o Senhor permita na nossa vida coopere para o nosso bem. Em nome de Jesus. E que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem presente, nem porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura possa nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aqui é a chave da nossa vitória, Cristo Jesus. Nosso Senhor. Tamar se apegou ao Senhor. Mical se afastou, como a Elô explicou. A chave da vitória sobre a autojustiça está em Cristo e é com Ele que a gente vence. Amém? Que o Senhor nos dê essa vitória na pessoa dele. Para honra e glória do seu santo nome. Amém. Amém.